conceito Bookshelf Tour 2025. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Eu amo falar de livros, gosto muito de fazer vlogs de leitura, são a minha especialidade. Porém, fiz toda uma mudança aqui no meu escritório, tirei as minhas estantes, coloquei estantes novas, faz bastante tempo já e não fiz uma Bookshelf Tour para atualizar vocês dos livros que eu tenho aqui. Então, para mudar isso, decidi fazer a minha Bookshelf Tour 2025. Para ficar mais legal, eu vou começar de baixo para cima. Eu vou considerar as duas estantes como uma estante só, então vou falar sobre toda aquela prateleira e eu vou explicando pra vocês por que é que esses livros estão aqui, vou falar brevemente sobre eles e também como é que eu fiz a minha organização, que na verdade não tem nenhum padrão, gente, eu só fui colocando o livro de um jeito que fizesse sentido na minha cabeça. Não estão separados por gênero, não estão separados por ordem alfabética, por autor, por cor, nada. Eles simplesmente fazem sentido juntos e é basicamente isso. Então vamos começar logo. A começar por essa coleção de mulheres na literatura da Folha de São Paulo, que eu já tenho há bastante tempo, assim, questão de anos que eu tô tentando colecionar esses livros, porém eu não consigo achar todos os volumes porque eles não estão mais em circulação, então eu tenho que procurar em sebo, naquelas lojinhas de livro do shopping, sabe, naqueles estandes do shopping, e eu já consegui alguns volumes, mas ainda faltam, é que aqui eles parecem completos, mas não estão. As capas são bem bonitinhas, ó, vou pegar essa daqui pra vocês verem, e são histórias completas, só que cada livro aborda uma história diferente de uma autora diferente, então acho muito legal. Inclusive, li histórias incríveis por essas edições mesmo, como Mulherzinhas e Tomates Verdes Fritos, que foi incrível. E aqui do lado eu tenho esse livrão. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por livros infantis e juvenis, etc. E uma vez, nessas feirinhas de livro, eu encontrei esse livro aqui que é realmente muito grande. Olha o tamanhão dele, gente. E ele é muito legal. Nessa página, por exemplo, nós temos esses desenhos e a gente tem que encontrar alguns elementos, é como se fosse um livro de jogo, assim. Só que eu não consigo me desfazer dele porque ele é muito legal, muito lindo, então eu deixo ele aqui porque é o único lugar que ele cabe. Já aqui nesse nicho, eu deixo os meus livros de meio ambiente. Eu deixei mais ou menos separado entre ficção, que tá aqui em cima, e esse não ficção, que fica aqui embaixo. Eu acho que livros de meio ambiente são livros que geralmente não tem a capa muito bonita, a lombada muito bonita, com exceção de um deles. Porém, eu deixo eles aqui embaixo porque eu ainda quero guardar esses livros, eu só não quero que eles fiquem aparecendo muito nos meus vídeos. A começar por A Vida Secreta das Árvores, que foi um livro muito legal que eu li falando sobre árvores e sobre como elas estão vivas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu leio esse livro aqui, então eu vou deixar marcado aqui no card. Se chegar um momento em que esses vídeos não couberem mais no card, eu vou deixar eles marcados na descrição como uma lista, tá? Pra vocês assistirem caso vocês se interessem. Depois vem A Espiral da Morte, que é um livro de não ficção sobre o aquecimento global. Esse daqui foi uma leitura bem completa, eu lembro que eu demorei bastante tempo pra ler, mas na época da faculdade foi muito legal ler sobre esse assunto. O Diário do Clima, da Sônia Bride, que foi um livro muito legal de ler também, porque ele tem um aspecto mais de reportagem, mais de jornalismo mesmo. Ela vai por vários lugares do mundo para descobrir as mudanças climáticas e descobrir as consequências das mudanças climáticas em lugares icônicos do mundo. E por fim, esse daqui, que eu vou até tirar um pouco o zoom da câmera para vocês verem como ele é maravilhoso. Esse daqui é da Sylvia Earle. Eu sempre falo desse livro quando eu faço Bookshelf Tour, porque eu nunca me desfaço dele. É um livro maravilhoso sobre uma cientista e ela é apaixonada pelo mar, ela é especializada nisso, ela é uma oceanógrafa e esse livro é simplesmente maravilhoso e eu sou apaixonada por esse tema. Eu acho que a Sylvia Earle é incrível. Se vocês não conhecem a vida dela, procuram pra saber porque ela é demais. Eu também guardo algumas caixas desse lado aqui, porque são caixas que tem a ver com o canal, principalmente essa daqui que é de materiais de membros, etc. Se você não conhece meu clube de membros, recomendo muito que você conheça porque é muito legal. E ali nós temos alguns livros infantis, juvenis, alguns livros da minha infância que eu guardo aqui e livros ilustrados grandes que não tem lugar em outro espaço, em outra prateleira. Então nós temos, por exemplo, a minha edição de Harry Potter da Lufa-Lufa, que eu ganhei de uma amiga. Ela mandou lá de Portugal essa edição, justamente pra eu ter algo especial da minha casa de Harry Potter. Aqui também tem, vou tirar esses dois juntos,
esse História em Quadrões, da Turma da Mônica, que é um livro que eu não vejo mais, e também O Pequeno Príncipe nessa edição que era do meu pai, então eu deixo aqui por apego emocional. Aliás, os dois livros são assim. Aí nós temos esse livrão de 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, que eu comprei justamente porque era uma edição ilustrada. Eu nunca li essa história e nunca li nessa edição, mas quem sabe algum dia, né, eu não pego pra ler justamente porque ela parece ser incrível e parece ser muito imersiva. Então esse aqui também deixo aqui embaixo porque ele não tem muito lugar fora daqui. Depois eu tenho a minha edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, nessas edições ilustradas da Rocco. Eles estão lançando outros livros assim, nesse formato, só que eu não comprei porque eles são muito caros e eu não sei se vale a pena ter essa coleção. Quem sabe algum dia, né, gente? Porque eu acho que Harry Potter tem os seus momentos de ser falado e tem momentos em que a gente deve ignorar um pouco essa autora. Também temos esses dois livros que foram livros icônicos da minha infância, a começar por esse daqui, que é Um Tesouro de Contos de Fadas. Eu ganhei dos meus primos, eu acho que tem até a dedicatória deles aqui ainda. Em 1998, gente, foi 2 anos depois que eu nasci. Nossa, eles são muito pesados. E esse daqui eu lembro que ele é bem, assim, pesado nas histórias, ele é um pouco mais assustador, vamos dizer. E esse daqui, clássicos favoritos de todos os tempos da Disney, esse daqui eu ganhei do meu tio, se eu não me engano, também em 98, e eu deixo aqui justamente por apego emocional desses dois livros. Eu acho que várias pessoas tiveram esses livros quando criança. Aqui nesse último nicho eu deixo os meus livros de colorir, que são livros que eu uso quando eu ouço audiolivros, e também alguns livros cristãos que eu costumava ler. Agora eu não tô lendo mais, mas assim, é porque eu não tenho tempo mesmo. Mas eu tenho esse Equilíbrio na Era Digital. Esse aqui é a Esther na Casa da Pérsia. É muito legal esse livro, fala sobre a história de Esther. E esse daqui, Deus Pequenininho, só que assim, gente, eu realmente queria ter mais tempo porque são livros que eu tenho que me dedicar a estudar mesmo, sabe? E é isso que eu tenho em toda essa primeira prateleira. Agora vamos para essa daqui de cima. Nesse primeiro nicho aqui, eu tenho alguns livros mais clássicos. Eles simplesmente fazem sentido quando estão juntos. A começar por O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu li esse livro aqui por indicação do meu pai. Ele sempre me pedia pra ler, então eu acabei lendo por conta dele. Foi um livro legal, eu acho que valeu a experiência, porque ele é super famoso. Em seguida, nós temos o meu primeiro russo, que foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ele foi muito legal de ler, marquei bastante coisa. E eu acho que eu comecei a minha jornada de livros russo muito bem, porque esse daqui deu aquele start que eu tava precisando. Depois tenho Mulheres que Correm com os Lobos. Eu li na época que eu fazia um projeto de ler mulheres, né, autoras icônicas, e foi muito legal ler esse livro com outras pessoas. Marquei bastante coisa também. Ele é um livro meio abstrato, eu achei, mas ainda assim consegui tirar muitas coisas legais dele. Depois nós temos Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu pesquisei bastante antes de comprar as edições, porque é um livro que tem várias edições por várias editoras. E na minha pesquisa eu descobri que essa edição da Autêntica era uma das melhores que a gente tinha, justamente porque o texto era integral, era um texto diferente. Então foi por isso que eu decidi comprar essa edição aqui, fora que ela é linda. Foi o mesmo projeto que me fez ler Mulheres que Correm com os Lobos. Depois eu tenho O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Esse livro foi muito legal de ler. Aliás, a Intrínseca está lançando novas edições dessa história. Eu tô louca pra comprar as novas capas, mas essa daqui me agrada bastante, eu acho linda. E eu li, na verdade, por pura curiosidade. Eu não lembro exatamente que projeto que eu tava fazendo, eu acho que eu nem fiz vídeo sobre esse livro, mas eu gosto muito dessa experiência toda que eu tive, porque eu li O Talentoso Ripley e logo em seguida eu li A História Secreta, da Dona Tartt, que foi um livro muito diferentão. Eu não amei também, mas eu tive uma experiência muito legal com eles, porque eles são muito semelhantes, muito. E a Dona Tartt até fala sobre O Talentoso Ripley aqui nos agradecimentos dela, nas notas dela. Então a experiência de ler os dois livros seguidos foi muito legal. E por fim, meio separadinho, eu tenho As Crônicas de Nárnia, que foi um livro que eu amei ler, justamente porque ele tem um teor cristão. Pra quem não sabe, o C.S. Lewis escreve muitas histórias cristãs, e esse daqui foi uma ficção
muito legal pra quem é cristão, recomendo bastante. E esse é o nicho, simplesmente faz sentido na minha cabeça, gente. Agora passando aqui pro lado, a começar por Garotas em Chamas, que foi um livro muito bom que eu li, da C.J. Tudor. Não é todo mundo que gosta, mas eu adorei na época. Tem um vlog onde eu li esse livro e também uns outros que eu vou falar aqui, mas esse daqui foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Vou deixar o vídeo marcado em algum lugar pra vocês assistirem, pra ver o que é que eu achei dele. Depois tem o Temporada de Caça, que eu também li por conta de um vídeo de desafio que eu tava fazendo na época. Foi um livro muito diferentão, só que foi assim, aquela tensão diferente, sabe? Também tem vlog dele aqui no canal, recomendo que vocês assistam pra entender a minha experiência. Esse aqui eu fico na dúvida se eu mantenho na minha estante ou não, porque Carrie não é um dos meus livros favoritos do Stephen King. Na verdade, eu li e gostei, assim, foi ok. Mas eu acho que por ser um clássico, eu deveria manter esse livro na minha estante, então é basicamente por isso que ele está aqui. Eu ganhei de parceria com a editora Suma na época, um livro pra conhecer o Stephen King, eu acho. Diferente de Holly, que foi um livro maravilhoso do King que eu li recentemente nesse vlog de suspense que eu fiz. E Holly foi incrível, gente. Eu gostei muito desse livro. Eu gosto muito da Holly e esse livro me inspira, me dá vontade de ler outros livros do autor. Então esse daqui foi demais. As Sombras de Outubro foi um livro maravilhoso que eu li também. Eu li para um vlog, eu acho, de suspense. Eu lembro que eu fiz alguma coisa temática com esses livros e esse daqui, gente, foi sensacional. Recomendo muito que vocês leiam e que vocês assistam também, mas assim, eu nunca assisti a adaptação, eu sei que tem, mas o livro em si foi maravilhoso e esse daqui eu recomendo bastante. Ele é, sim, um dos meus livros de suspense favoritos, né? Um thriller favorito aí. Depois tem O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu considero um cozy mystery, porque é um livro aconchegante de mistério. Não vejo a hora de ler os outros livros da série, pelo que eu vi já tem mais 3 publicados. Eu só li o primeiro e eu gosto muito dessas capas, aliás, gente, eles são todos coloridos, então esse daqui é o outro que eu deixo na minha estante. Os próximos dois são da Kara Hunter, eles fazem parte da mesma série. O primeiro é Onde Está Daisy Mason e o segundo é Em um Porão Escuro. Já tem um terceiro livro publicado e um quarto livro confirmado, eu acho, que ainda não saiu, mas já tem título, capa e tudo. Esses daqui são muito legais. Eu amei Onde Está Daisy Mason. Eu lembro que eu li logo que a Trama saiu. Eu fiz alguns trabalhos pra editora Trama na época que eles começaram, e esse daqui foi um dos livros que eu li, foi incrível. E eu fiz uma entrevista com a Kara Hunter também, que eu guardo com muito carinho aí na minha memória. Esse daqui foi legal, eu não amei tanto quanto o primeiro, mas foi legal, assim, pra ler. A Kara Hunter é uma ótima escritora de thriller e super recomendo pra vocês. Os 3 próximos livros eu fiz um projeto especial aqui no canal na época do Dia do Meio Ambiente, que foi em junho do ano passado. O primeiro foi A Seca, da Jane Harper, o segundo foi Além do Oceano e o terceiro foi O Céu da Meia-Noite. Foram ficções que falam sobre o meio ambiente de alguma forma. Foi um projeto muito legal de gravar e eu fico muito feliz de ter esses livros aqui na minha estante. Foram leituras muito incríveis os 3. Passando pra cá, eu nem vou tirar os box daqui, porque são basicamente livros da Agatha Christie. A minha amiga Dani fez como meta de vida dela me dar os box da Agatha, até porque eu já tinha alguns e queria, né, completar minha coleção. Eles não vêm nessa ordem dentro dos box, mas eu coloquei em ordem cronológica, porque faz mais sentido pra mim desse jeito. Assim, eles simplesmente pegaram livros aleatórios e colocaram juntos num box, mas assim eu organizei de forma cronológica, então pra mim faz mais sentido que eles estejam assim. Já nesse nicho aqui nós temos 2 coleções de quadrinhos que eu amo. Deixa eu tirar essa xícara daqui que tem alguns marcadores de página. A começar por Saga, eu comecei a minha coleção com os quadrinhos em inglês e depois continuei em português. Eu tenho até o volume 9, já tenho o 10º volume, só que eu ainda não consegui comprar. E aqui a minha coleção de Orange. Esse daqui tem vídeo aqui no canal e essa daqui eu ainda não li esses volumes aqui, ó, em português que estão fechados. Mas pretendo fazer um vídeo especial lendo a saga de Saga pra vocês. Já aqui do lado nós temos alguns livros de ficção contemporânea, alguns quadrinhos que não couberam, né, com os outros e simplesmente faz sentido eles estarem juntos porque são livros que eu não consigo colocar em outro lugar da estante, é basicamente isso. A começar por Dora e a Gata, da Elo D'Angelo, que é uma artista independente. Eu comprei esse quadrinho dela no Catarse ou na Comic Con, eu acho, tá até autografado aqui, acho que foi na Comic Con.
e eu gosto de comprar alguns quadrinhos de vez em quando pra apoiar artistas independentes. Esse bem fininho aqui, que nem dá pra vocês verem que ele existe, é na verdade o meu primeiro livro em francês, que é As Aventuras do Bico. Quando eu decidi estudar francês, né, que eu fui pro Canadá, eu decidi também começar a ler alguns livros em francês. Esse aqui é super bonitinho, todo ilustrado e infantil, pra eu começar do zero mesmo. Aí nós temos Arlindo, da Ilustra Lu. Eu acompanhava a artista desde quando ela publicava os quadrinhos de forma independente, mas ela foi lançada pela Seguinte, então eu obviamente comprei, até porque é um quadrinho maravilhoso de lindo, então ele fica aqui na minha estante. Esse daqui é super incrível e ele é muito bom de ser falado agora porque saiu uma adaptação desse quadrinho na Netflix. Estado Elétrico é um quadrinho maravilhoso, incrível, sobre uma garota com o seu robô que atravessa os Estados Unidos em busca de um objetivo. Ele é incrível mesmo, gente. Não sei se vocês conseguem ver que ele é relevo. As gotas de chuva são em relevo, então ele é maravilhoso. Ganhei em parceria com a Companhia das Letras, né, da Quadrinhos na CIA. Lindo demais, e esse aqui fica na minha estante pra sempre. Outro quadrinho da Elodângelo, Isolamento, eu comprei no financiamento coletivo que ela fez no Catarse. Esse daqui foi na época da pandemia e fala basicamente sobre isso mesmo. Já a Terra Plana, da Clara Cabral, eu também apoiei, eu acho que no Catarse, ou eu comprei na Comic Con, mas eu amo esse quadrinho, ele é incrível. Ele tem ilustrações belíssimas, além de ser interativo, tem umas coisas aqui também que são interativas, então ele é lindo demais, gente. Esse aqui também fica na minha estante pra sempre. Aí passamos para os livros mesmo. A começar com Pequenos Incêndios por Toda Parte, ou Little Fires Everywhere, da Celeste Ng. Eu comprei na Saraiva, na época que tinha livraria física. Comprei porque eu gostei muito da capa e da premissa. Esse livro foi muito legal de ler, porque eu lembro que eu li durante a minha faculdade, dentro da van. Toda vez que eu pegava a van pra ir pra faculdade, eu ia lendo esse livro. Aí nós temos o meu conto favorito do José Saramago, que é o Conto da Ilha Desconhecida. É um livrinho super curto que eu não tenho ideia de como veio parar na minha mão, gente. Sabe quando você pega aquele livro na sua estante e você não sabe como ele chegou ali? Então, é esse daqui, gente. Só que eu amo e deixo aqui na minha estante, ele é muito legal. Kim Ji-young, nascido em 1982, foi um livro que fez bastante sucesso, aí um burburinho, né, porque ele é um livro feminista sobre as mulheres da Coreia do Sul. Aí nós temos duas ficções de cura, a começar por Antes que o Café Esfrie, que agora já tem acho que 4 ou 5 volumes, mas eu só tenho esse primeiro. E A Inconveniente Loja de Conveniência, que foi uma leitura conjunta do meu clube de membros, né? Foi uma escolha aí dos membros ler esse livro. Eu estou me aventurando um pouco mais na literatura de cura, tem alguns outros volumes que eu ainda não li, mas esses daqui são os únicos que eu consegui ler até agora. Aí nós temos o meu livro favorito da Maya Angelou, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Eu consegui comprar essa edição aqui depois de um tempo que eu li. Eu acabei lendo esse livro no meu Kindle, foi incrível, maravilhoso. Foi naquele mesmo projeto que eu li Mulheres que Correm com os Lobos e Mrs. Dalloway. Só que esse daqui, gente, mexeu muito comigo. Maya Angelou, no geral, mexe muito comigo. Tem um outro volume dela aqui, ó, que é Mamãe, Eu e Mamãe, que é um livro também de não ficção sobre a história dela com a mãe. Então esses dois aqui, vou até colocar junto agora. Aí tem As Boas Mulheres da China, que foi um livro que eu li recentemente para o Meijin do ano passado. Foi um livro de não ficção muito difícil. Ele é um livro complicado porque tem assuntos complicados, mas vale a pena também. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher também foi um livro que eu li nesse mesmo projeto que eu falei de ler mulheres icônicas. Esse daqui foi difícil, gente, porque ele tem um assunto difícil, mas ele é maravilhoso. Eu lembro que eu marquei muita coisa. Mais um livro de uma mulher icônica, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse aqui eu li na época que eu tive um podcast com duas outras amigas e a gente leu numa leitura conjunta aí no Buddy Read e foi muito legal. A gente não tem mais esse podcast, não tem mais acesso aos áudios, né, ao conteúdo, mas recomendo pra vocês também. Esse daqui é de uma autora brasileira. O feminismo é pra todo mundo, acho que nem precisa entrar em muitos detalhes. A Bell Hooks é maravilhosa. Esse daqui vale muito a pena, principalmente se você for uma mulher branca tentando entender o movimento do feminismo, que é um movimento que deveria ser único e deveria ser igualitário para todas as mulheres do mundo, só que a Bell Hooks deixa muito claro que não é. Aí nós temos A Vida Não Me Assusta, que é um outro livrinho da Maya Angelou, vou deixar ele junto com esse. Esse daqui é da Dark Side, ele é super curtinho, gente, vale super a pena. Eu li na época do Halloween, mas assim, ele não tem nada de assustador, ele é mais uma reflexão sobre a vida mesmo. Aí por fim, eu tenho essas duas biografias de duas pessoas que eu adoro, a Viola Davis, que é Em Busca de Mim, e o livro do Elton John, que é um dos meus cantores favoritos. Eu
amo ler livros de não ficção, principalmente de pessoas que eu admiro. Gente, esses daqui eu nem vou tirar do lugar porque eles são muito pesados, tá? Mas saibam que são livros de edições colecionáveis da Barnes & Noble, são livros que são icônicos por conta da edição. Eu nunca li nessas edições e não li essas histórias ainda. Nós temos todas as novelas do Júlio Verne, nós temos aqui os contos irlandeses de fadas, nós temos as histórias que a Sherazade conta para o rei em Mil e Uma Noites, e também o Conde de Monte Cristo, que é um livro que eu tô enrolando há anos pra ler, mas eu comprei esses livros basicamente pelas edições maravilhosas. E eu acabei de virar esses livros nessa posição só pra vocês verem as lombadas, mas eu gostei, acho que eu vou deixar assim mesmo. Continuando a nossa bookshelf tour, agora por essa prateleira do meio, a começar pela minha coleção de Angie Thomas, que é O Ódio que Você Semeia, Na Hora da Virada e Uma Rosa no Concreto. Pra quem não sabe, esses livros são parte de uma coleção, cada um conta uma história diferente, mas todos eles se passam no mesmo mundo. São livros maravilhosos, eu sou apaixonada por eles e eu deixo eles aqui na minha estante porque eu não consigo me desfazer, gente, honestamente, eles são maravilhosos e eu recomendo muitíssimo que vocês leiam porque, sério, eles são incríveis. Depois vem A Poeta X, que é um livro maravilhoso da Elizabeth Acevedo. Já li alguns livros dessa autora, mas esse daqui é o meu favorito dela. Eu lembro que eu li na minha viagem pra fora em 2019 e eu li no hotel, gente, porque eu não tinha nada pra fazer, só que ele é incrível. Até porque grande parte dele é escrita em forma de poesia, então é super diferentão também. Aí vem Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir. Eu já tentei ler outros livros da autora e não consegui. Ele é um livro YA, um jovem adulto, que conta a história de dois personagens que enfrentam dificuldades diferentes e ao mesmo tempo semelhantes. Ele é muito bom, gente. Leiam, porque esse vale super a pena também. E claro, Meu As de Espadas, que foi um livro muito legal de ler. Na época eu não sabia nada sobre essa autora. Hoje ela já tem outro livro publicado pela plataforma 21, que eu quero muito ler também. Esse livro é muito legal. Ele é como se fosse um thriller YA, ao mesmo tempo em que tem assuntos super importantes como racismo. E essa capa, gente, vamos combinar que ela é magnífica, né? Como se fosse uma carta mesmo. O último dessa parte é Fat Chance, A Vez de Charlie Vega. Esse livro também quase se tornou um favorito. Eu marquei muita coisa nele, como vocês podem ver. Ele fala sobre a experiência de uma garota gorda e ele pega num ponto muito específico, assim, da minha vida. Ele é super despretensioso, ele é um romancinho, assim, leve, com assuntos importantes. Também recomendo super pra vocês. Aqui eu tenho uma xícara de Heartstopper com os meus marcadores de página. Eu preciso mostrar pra vocês porque ela é linda. Eu ganhei de presente da minha amiga. Olha, gente, não é demais. E eu deixei ela aqui com os meus marcadores. E esse daqui é um livrinho que eu mandei fazer, na verdade. Ele é assim, e fui eu que fiz, eu montei no site. Não é publi nem nada, tá, gente? Mas é da minha viagem do Canadá. E ele ficou muito legal. Atrás eu coloquei a bandeira de Montreal, porque eu fui pra Montreal. E aqui tem Montreal, Canadá. Deixa eu ver se foca pra vocês verem. Pretendo fazer isso com todas as minhas viagens pra colecionar as viagens e as fotos na minha estante também. Essa caixa aqui é, na verdade, uma caixa de chá que a minha tia fez pra mim. A minha tia faz esse mosaico aqui, ó, bem lindo, com pastilha de vidro. E ela fez pra mim, pra eu guardar os meus chás, só que eu guardo post-it. Então aqui dentro tem 1 milhão de post-its. E aí eu deixo na minha estante também, porque eu gosto de marcar bastante os meus livros. Assunto para outro vídeo, aliás, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Agora, essa partezinha aqui tá bem diversificada. A começar por esses dois livros que eu não vou entrar em detalhes. Isso porque eles ainda não saíram aqui no canal e vocês estão vendo em primeira mão que eu li esses dois livros, que é Hotel Portofino, esse daqui que foi lançado pela Record, e também Hotel Magnifique, que também foi lançado pela Record, só que no selo da Galera. É isso, gente. Mais informações em algum vídeo posterior. Aqui nós temos Suzy e as Águas Vivas, que é um livro juvenil. Ele é um dos meus livros favoritos da vida. Eu lembro que eu li num momento muito específico. Foi o livro certo na hora certa. Às vezes isso acontece. E Mosquitolândia, que a minha edição é em inglês, mas ele já tem publicado aqui no Brasil. Aliás, esse livro eu acho que sumiu das prateleiras, porque ele é antigo, só que eu amo. Foi um dos meus livros favoritos da vida por muito tempo. Eu admito que
eu tenho medo de reler esse livro, mas eu quero reler em algum momento, porque eu quero ver como que vai ser a minha experiência lendo novamente uma história que já foi favorita. Aqui também tem The Science of Breakable Things. Esse livro foi lançado pela plataforma 21, se eu não me engano. Ele tem uma capa super lindinha. A capa brasileira eu acho que ficou até mais bonita do que a gringa. E vai falar sobre a experiência de uma garotinha com a mãe dela, que se eu não me engano tem depressão, é alguma coisa assim. E é a visão dessa garotinha sobre a doença. É muito lindo, esse livro é super sensível e também recomendo pra vocês porque já tem em português. Aí nós temos os dois livros da plataforma que mais me fizeram sofrer. Primeiro é Menina Feita de Estrelas. Esse livro aqui você lê se você tiver estômago pra aguentar o gatilho de estupro, de abuso. E se você quer chorar. Se você quer chorar com o livro, pega esse que você não vai se arrepender. Enquanto que Sade, da Courtney Summers, foi um livro muito difícil de ler porque ele tem esses mesmos gatilhos, mas a história é simplesmente fantástica e eu tenho muita vontade de reler esse livro e sinto que ela vai ser uma autora que eu sempre vou gostar. Esses daqui eu não vou tirar da estante, mas são a minha coleção da Jennifer Lynn Barnes. Eles são publicados pela Out. Vou tirar só o primeiro, vai. É Jogos de Herança, os outros também são as continuações, só que a minha edição é aquela antiga. Olha, gente, que coisa horrível. Eu odeio essas capas de verdade. E aí a Out lançou esse quarto volume aqui, os irmãos Hawthorne, e eles lançaram também as jackets pra gente substituir nos nossos livros antigos pra ficar tudo igual na estante. Foi a melhor decisão que eles já tomaram. Esse nicho aqui tá bem vaziozinho, só que ele tem uma das minhas séries favoritas da vida e pra mim isso aqui já é suficiente. A Toca das Raposas, O Rei Corvo e Os Homens do Rei. Tem vídeos sobre esses livros aqui no canal. E claro, os meus bonequinhos do Neil e do Andrew. Olha isso, gente, a minha amiga que pediu pra fazer e ela me deu de presente. Agora vamos para essa prateleira aqui que é maior zona e tem bastante coisa. A começar pelo meu box de Guerra e Paz. Não vou tirar ele da estante porque ele é super pesado, só que foi uma experiência maravilhosa. Foi com o Crime e Castigo que eu mostrei pra vocês que eu finalmente tomei coragem de ler Guerra e Paz e eu amei. Esse livro é muito, muito, muito bom mesmo. Foi uma ótima experiência. Depois nós temos A Rainha Sol, que é uma capa bem brilhantinha. Aliás, gente, esse Sol me incomoda muito, porque eu leio A Rainha Sul toda vez. Aí eu tenho que lembrar que é Sol, porque eu já conheço o título, mas eu leria A Rainha Sul. Mas enfim, eu gostei bastante desse livro, ele é super clichê, super assim, mais do mesmo, sabe? Mas eu adorei. E o segundo é O Rei Aurora. Eu li logo em seguida também, tem vídeo sobre esses dois livros aqui no canal. E o terceiro livro já tá sendo vendido, acho que tá em pré-venda, aliás, pela seguinte. Aí eu tenho esses dois livros importados que eu acho incríveis. As capas são maravilhosas, a começar por Vengeance Road. Eu não consigo tirar esses livros da minha estante porque eu amo as capas e eu também amo a premissa desses livros, porque é meio velho oeste, dá pra ver pela capa já. É a história de uma garota em busca de vingança. E aí nós temos o segundo volume, que não é uma continuação direta, é uma outra história no mesmo mundo, que é Retribution Rails. Olha que capa linda também, né, gente? Eu acho que elas arrasam demais. Faz tempo que eu não pego uma história assim, mas eu quero fazer um vlog temático sobre isso algum dia. O próximo livro é um da Dark Side, e eu sempre tenho dificuldade em falar dos livros da Dark Side porque eles não têm o título na lombada. É Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Ela tem vários livros, é uma autora super famosa. Eu chorei com ele, me emocionei e por causa disso tenho vontade de ler outros livros da autora. Esses próximos livros são um assunto muito delicado aqui nesse canal, porque são 3 volumes de uma série de 8, se eu não me engano, 8 ou 9. Eles começaram a ser publicados pela editora Morro Branco e nunca mais se falou desses livros. Eu acho que eles abandonaram a série, o que me dói muito, porque é uma série fantástica. Primeiro é De Volta Pra Casa. Na verdade, não são nem livros, são novelas, são considerados novelas. Entre Gravetos e Ossos, que eu nunca li, porque eu fiquei, assim, muito chateada quando eles não lançaram mais, e aí eu parei no primeiro volume mesmo. E Sob o Céu Açucarado, que foi a minha última compra e é o último livro publicado aqui no Brasil. Honestamente, gente, eu espero que agora que a editora Morro Branco foi vendida para a Alta, eles voltem a publicar essa série de alguma forma, porque ela é muito, muito incrível mesmo. Os próximos são esses 3, que eu também não vou tirar da estante, só vou tirar o primeiro pra vocês verem, que é Leviatã, do Scott Westerfeld. Eu sempre falo desses livros em qualquer oportunidade que eu tenho de mostrar minha estante, porque eles são livros favoritos. É uma fantasia
steampunk, assim, e eu amo porque são dois protagonistas crianças em lados opostos de uma guerra, só que eles entendem que juntos eles são mais fortes. Aí aqui nós temos Cronos, que é este livro aqui da Dark Side, Viajantes no Tempo. E, gente, me dói muito, mas olhem a lombada dele, como ela tá oxidando. E não pega sol aqui na minha estante, tá? Agora tá sol porque eu tô gravando 3 horas da tarde, mas não pega sol aqui, eu deixo tudo fechado e mesmo assim oxidou pra caramba. E o segundo volume que eu ainda não li, Cronos 2. Mas são edições muito lindas, ainda falta o terceiro pra eu comprar e quero comprar logo antes que esgote, sei lá, suma. E é uma série de ficção científica, de viagem no tempo, que me agradou muito no primeiro volume, eu só não continuei porque me falta vergonha na cara mesmo. Aí vem o Quebra-Nozes, que foi um livro que eu li para esse Natal de 2024. Foi muito legal, muito bonitinho. Essa edição é diferentona porque ela tem o formato diferente, mas vocês podem ver minha opinião também num vídeo aqui do canal. E a partir daqui começam os meus quadrinhos. Começando aí por Mordida, que é da Sarah Anderson. Eu amo essa autora, amo essa artista. Esse daqui foi sensacional, é a história de uma vampira que se apaixona por um lobisomem. Só que, gente, o melhor de tudo, acho que vocês conseguem até ver a interferência da câmera, é que é de tecido. Também tenho esse daqui, Esquisitona, é uma coleção com vários quadrinhos, na verdade eu só tenho esse daqui, mas espero comprar mais deles. O próximo é Como Ter um Amigo Fantasma, que eu li para este Halloween também, Halloween de 2024. Ele é bem curtinho e ele é muito fofo, gente, sério, a Dark Side arrasa nos quadrinhos. Aí eu tenho um do Junji Ito, que na verdade é assim porque é um mangá, Fragmentos do Horror. Eu gosto do Junji Ito, acho ele muito legal. E essa edição tá muito legal mesmo por conta disso aqui, ó. Nós temos esse, como se fosse esse contact em cima, que tem algumas formas diferentonas. Aí vem A Floresta, que é um quadrinho super diferentão também, que eu gostei pra caramba quando eu li, só que ele é diferente porque ele não tem fala, ele não tem balãozinho de fala, ele é simplesmente a imagem. E isso faz a história ser muito estranha, só que ao mesmo tempo é um estranho muito bom. Aí vem Persepolis, que eu acho que eu nem preciso entrar em muitos detalhes, é um quadrinho fantástico sobre a história de uma menina no Irã, eu acho. Isso mesmo, é a história dela no Irã, como que ela cresceu no Irã e formou a sua personalidade, né, com todas as leis que eles têm lá. Atômica é um quadrinho que eu nunca me desfaço porque ele deu origem a um dos meus filmes favoritos da vida. Ele é muito bom, só que eu ainda assim prefiro o filme. E ele é legal também porque ele tem esse arame farpado, prateado, que dá esse toque diferentão na capa. Aí nós temos o meu quadrinho favorito da vida, que é Nimona. Eu amo, gente, amo muito. E Nimona acabou mudando um pouco a minha experiência com a assistente do vilão, que tá aqui em cima. Por conta dessa questão de vilões nas histórias. Sério, esse aqui é incrível, leiam, porque é super, super legal. Aí vem Repeteco, que é um quadrinho bem antigo, só que ele é maravilhoso, nunca deixou de ser maravilhoso. E esse daqui também fala sobre viagem no tempo, mais ou menos, só que ele faz a gente refletir bastante, assim, na nossa própria vida. Esse era o nosso pacto, e Sheets, que tá aqui do lado, são dois quadrinhos super sensíveis que falam sobre se encontrar no mundo. Esse daqui, por exemplo, são dois amigos que entram nessa viagem, nessa jornada pra se autodescobrirem. Ele é muito sensível e ele é todo nessa paleta de cor, assim, meio azul. Enquanto que Sheets vai falar muito sobre luto e também vai ter essa temática de fantasmas. Eu li esse quadrinho aqui também no Halloween do ano passado. Assim como Mooncakes, que é um quadrinho também da Dark Side, só que esse aqui ele tem uma pegada um pouco mais fantástica, do tipo cozy fantasy, assim, que é aquela fantasia aconchegante. Aí nós temos a minha coleção de The Tea Dragon Society, que são quadrinhos maravilhosos. Esse aqui é o primeiro. Eles falam sobre uma sociedade de dragões e eu sou apaixonada por essas criaturas. Ainda não temos em português, porém tenho esperanças. Eu acho que a esperança é a última que morre, gente, de um dia eles serem publicados aqui no Brasil. Não vou tirar esses daqui da estante, mas é a minha coleção de Lore Olympus, que também é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Percebe, gente, que eu sou muito chata quando eu escolho deixar os livros na minha estante, porque a maioria daqui são 5 estrelas ou favoritado ou coisa do tipo. Também Fancy,
que tá aqui no cantinho, mas eu pretendo continuar. Eu só li o primeiro, mas eu já tenho alguns outros volumes pra ler também. Nesse último nicho, eu tenho toda a minha coleção de Alice Oseman. Então nós temos a minha coleção de Heartstopper até o volume 5. Tenho esse daqui, que é um Almanac Heartstopper. Eu ganhei da minha amiga. Aí tenho esses dois extras também, que é Este Inverno e Nick e Charlie, que são conteúdos extras de Heartstopper, né? São conteúdos complementares da história principal. Também já li Rádio Silêncio, que é este livro aqui, e Sem Amor, que é também dessa coleção. Eles se passam no mesmo mundo, apesar de serem histórias diferentes. Ainda falta Um Ano Solitário pra eu ler, e aí eu fecho todos os livros da Alice Oseman, porque ela é uma autora incrível e eu gosto muito de todas as histórias dela. Aqui no cantinho nós temos o meu favorito também, Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Se você quer ler um bom livro nacional que fala sobre vários assuntos importantes e ao mesmo tempo é super fofo e engraçado, pega esse aqui que vocês não vão se arrepender. O bônus é que ele veio autografado pra mim. E olha quantas coisas eu marquei nele, gente. Agora vamos entrar nessa prateleira aqui. Aqui atrás nós começamos com Small Spaces, que eu li para o Halloween do ano passado. É um livro juvenil que foi legal. Eu esperava um pouco mais dele, por isso é que ele fica na parte de trás, porque ele foi legal, mas ao mesmo tempo não merece destaque. E o outro que tá aqui atrás é Em Busca do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um reconto dessa história que foi originalmente escrita muito tempo atrás. Esse aqui foi muito legal mesmo, só que eu deixo lá atrás simplesmente porque não tem mais espaço aqui na frente. Aí nós temos Ravenfall, que foi um dos meus livros favoritos do Halloween ano passado. Eu ganhei de presente da Sabrina, que é uma membra do canal. Ele foi muito fofo, gente, eu juro, ele chegou a ser favorito, ele é incrível. É uma história super aconchegante, perfeita pra ler no outono, já que estamos nessa estação. Depois vem a minha coleção aqui da Kirsten White, que é uma série que ela escreve. Elas não são tão assustadoras assim, mas tem essa pegada um pouco mais sombria. E chama Verão Sinistro. Esse primeiro é Wretched Water Park, é num parque aquático. O segundo é Vampiric Vacation, é num spa vampiresco. O terceiro é Camp Creepy, que se passa num acampamento bem estranho. O quarto volume eu ainda não consegui comprar, então ele tá faltando aqui. E o quinto volume que eu ainda não li, que é Haunted Holiday. Só que o quarto e o quinto volume eu ainda não li, até porque o quarto eu nem tenho, e eu espero ler esse ano ainda. Aí vem a minha coleção de Roald Dahl, que eu li recentemente, na verdade, o meu terceiro livro dele, James e o Pêssego Gigante. Tem vídeo aqui no canal, super recente, eu li esse mês mesmo. Também tenho A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda. Essas edições são lindas demais, são novas edições das histórias dele, pela Galera Júnior. E aqui eu tenho o meu box de O Castelo Animado, O Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. Esse box eu ganhei das minhas amigas de aniversário, acho que 2023, se eu não me engano, e eu já li todos, gosto muito de todos, só que o primeiro ainda é meu favorito. Agora vamos pra essa parte aqui, a começar por esse copo que eu ganhei de um kit da Dark Side. Eu deixo ele aqui com alguns marcadores de página, porque vocês podem ver as minhas outras xícaras que estão aqui, elas estão ficando um pouquinho cheias. O primeiro que eu tenho aqui é Lovely War. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side, chama Guerra, Adorável Guerra. Ele é incrível, super sensível e foi uma ótima leitura. Do ladinho dele nós temos dois livros favoritos da vida, A Noiva do Deus do Mar. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil, ele tem a capa super diferente, mas é um livro maravilhoso, incrível, eu sou apaixonada nele. E olha o tanto de marcação que eu fiz da segunda leitura, né, porque eu fiz questão de comprar essa edição e reler essa história pra eu marcar tudo que eu precisava marcar. E também tenho Watch Over Me, da Nina LaCour. Esse foi um favorito super recente, também li para o Halloween do ano passado. Eu espero reler esse livro logo mais, porque eu quero marcar tudo que eu tenho direito de marcar aqui nele. Aí nós temos a minha edição de O Priorado da Laranjeira, que infelizmente foi dividida em dois pela plataforma 21 quando eles publicaram aqui no Brasil. O primeiro é A Maga, que é a capa original em inglês, e o segundo foi modificado, que é A Rainha. É a segunda parte dessa história, sendo que não precisava, gente, porque eles já lançaram outro livro que ficaria desse tamanho mesmo,
mesmo, e não teve problema nenhum, então eu não entendi por que é que eles dividiram. Mas essa história é magnífica, olha quanta coisa eu marquei também. E eu li esses livros para um vlog de dragões que eu fiz aqui no canal. Depois nós temos The Language of Thorns, que foi um livro que eu ganhei de presente da minha amiga Carol. Ele também faz parte do universo Grisha, só que nesse caso são como se fossem contos de fadas ou lendas desse mundo. E nós temos os meus dois livros de Six of Crows e Crooked Kingdom. O bom desses livros é que eles têm o recorte colorido. E o segundo volume é vermelho. Aí vem mais um favorito da vida, que é A Corrida de Escorpião. Esse livro não tem mais em português, pelo que eu sei a versão física esgotou, porém ele ainda tem em formato digital, então se você quiser conhecer um dos meus livros favoritos da vida, é incrível demais. E ele tem uma coisa muito presente com o mês de novembro, então eu já li 2 vezes no mês de novembro e eu espero ler mais uma vez no mês de novembro de novo, quando eu puder. A série dos Garotos Corvos, a começar por The Raven Boys, que é justamente os Garotos Corvos. O segundo volume, The Dream Thieves, ou Os Ladrões de Sonho. O terceiro volume é Blue Lily, Lily Blue. E o último volume, que é The Raven King, o Rei Corvo. Nessa edição linda, é o único de capa dura que eu tenho. Depois vem a minha coleção de V. Schwab, que é uma das minhas autoras favoritas. Começando pela Mansão Gallant, que não é o meu livro favorito da autora, mas foi bem divertido de ler. Depois vem The Invisible Life of Eddie LaRue, que eu esperei meses pra comprar nessa edição aqui, que é branca com azul. Ela é linda demais, gente, só que pasmem quando eu não gostei desse livro. Ai, gente, que decepção. Começou bem, terminou mal. Eu simplesmente não consigo gostar de Eddie LaRue. Não vou tirar da estante porque eles são muito pesados, mas aqui eu tenho meu box de Os Tons de Magia, que é um tom mais escuro de magia, um encontro de sombras e uma conjuração de luz. Esses 3 livros são incríveis e eu fiz uma leitura conjunta com o pessoal pra gente ler essa história do começo ao fim e foi uma experiência incrível. Passamos para as minhas histórias favoritas da Schwab, a começar por essa duologia que eu acho que poucas pessoas amam. Eu não vejo uma quantidade muito grande de pessoas falando sobre esses livros, mas é This Savage Song e o segundo volume, que é Our Dark Duet. Olha que coisa linda, gente. Eu lembro que eu comprei esses livros sem qualquer pretensão, assim, em cima deles. E eu amei, foram histórias sensacionais. É uma continuação direta, tá? Esse é a continuação direta desse. Mas eu não vejo a hora de reler esses livros. Eu quase nunca lembro de reler esses livros, mas agora eu lembrei e fiquei com vontade de ler de novo. Aqui nós temos Vicious. Eu apenas não continuei essa série simplesmente pelo fato de que eu não consigo comprar o segundo volume nessa capa aqui. Eu amo essa capa, só que eu não consigo comprar o segundo volume nessa capa também, só tem uma capa vermelha diferente. E por fim nós temos essa trilogia aqui da Cidade dos Fantasmas, a começar justamente por Cidade dos Fantasmas. O segundo volume é Tunnel of Bones e o terceiro volume é Bridge of Souls. Essa série também já tá toda publicada aqui no Brasil. Aliás, gente, deixa eu só falar. Essa tem em português, esse tem em português também, esses 2 livros também tem em português. E A Vida Invisível de Eddie LaRue também tem em português. A V. Schwab é super publicada no Brasil. E a partir daqui são várias fantasias aleatórias, tem um pouquinho de ficção científica também, mas esses 2 aqui de cima são O Trono de Jasmine e A Espada de Oleandro, que é um lançamento da Galera Record, é a continuação de O Trono de Jasmine. Eu amei essa leitura, fiz no ano passado e não vejo a hora de ler esse livro aqui porque eu ainda não li. Vocês vão reparar, na verdade, que tem vários livros não lidos aqui na estante. Isso é porque eu não tenho mais espaço na minha outra estante de livros não lidos, então eles estão aqui já. Aqui eu tenho a minha coleção de A Biblioteca Invisível. Eu peço desculpas, mas eu não vou tirar eles daqui porque eles estão super organizadinhos. Mas nós temos A Biblioteca Invisível, A Cidade das Máscaras, A Página em Chamas, A Trama Perdida, A Palavra Mortal e o Capítulo Secreto. E todas as capas, eu vou tirar só esse último aqui, como que eu posso dizer? Elas são metálicas, ó, não sei se vocês conseguem ver, essa daqui tem um brilho azul. Aqui eu tenho Assistente do Vilão, que foi o livro que eu citei pra vocês ali na prateleira de baixo. Quando eu falo de Nimona, eu lembro desse livro. E a continuação, que é Aprendiz do Vilão. Estou muito ansiosa para o terceiro volume. E aqui a minha coleção, a coleção polêmica dessa estante, gente. Porque esses 3 primeiros livros eu amo, são 5 estrelas. E esse segundo aqui é 2 estrelas, eu não gostei dele. Mas eu estou falando de Os Noivos do Inverno. Eu li esses livros num projeto especial que eu fiz aqui no canal, de ler 100 páginas por dia.
trilogia, foi muito legal. O segundo volume dessa série é Desaparecidos em Luz da Lua. Olha quantas coisas eu marquei também. O terceiro volume é A Memória de Babel. E o quarto e último volume, que eu não gosto, é Tempestade de Ecos, mas eu também marquei muitas coisas nele. Perdeu totalmente o rumo e eu não gosto desse livro, mas os 3 primeiros são perfeitos. Já nesse nicho grande aqui, nós começamos com essa trilogia, que eu só li o primeiro volume. Os 2 outros já estão aqui, mas eu ainda não li. Eu estou falando de A Cidade de Bronze, O Reino de Cobre, e eu amo que cada livro que passa aumenta mais 200 páginas, e O Império de Ouro, que é esse livro absurdo que conseguiram fazer em capa dura ainda. Eu não acredito até hoje, gente. Essa série aqui, eu tenho muito medo de ler, porque eu amei o primeiro volume, então eu fico com receio de ler os outros 2. Mas eu vou ler em algum momento da minha vida. Aí vem a minha trilogia de Jade City, né, que é a trilogia Greenbone. A começar pelo primeiro, que é justamente Jade City. Eu me considero embaixadora dessa trilogia aqui no Brasil, gente. Se vocês não lembrarem de mim quando vocês virem Jade City, é porque eu fiz alguma coisa errada. Também tem o segundo volume, que é Jade War. E o último volume, que é Jade Legacy. Eu amo de paixão essa história. Li recentemente e foi incrível. Aí vem essa trilogia aqui, que fez muito sucesso no Bookstagram em algum momento. Eu não tenho certeza de que ano que foi, mas eu lembro que todo mundo falava desses livros. Eu não me desfaço desses livros por nada. A começar por Illuminae. E por que é que esses livros são legais? Deixa eu mostrar pra vocês. Eles vêm com uma jacket que é transparente e a capa do livro é assim. Não só isso, como toda a história é assim também, ó. Ele é um livro super interativo, não só esse, quanto os outros 2 também. E é um livro de ficção científica que fala sobre uma série de coisas acontecendo numa nave. O segundo volume tem um outro casal, né, outros personagens, mas ele chama Gemina. E ele é do mesmo estilo do primeiro, olha, ele é super interativo. Gente, Bookshelf Tour sempre me dá muita vontade de reler livro. Nossa, eu queria muito reler essa trilogia. E o último, que é Obsidio, e ele também é super diferentão. Fora que as jackets também são transparentes. E é isso, gente. Esses livros aqui são impecáveis. Como se não bastasse eu desenterrar séries de fantasia, decidi começar a ler Fallen Kingdoms, que foi uma série de fantasia que fez muito sucesso aí em 2017, eu acho. Eu já li esse primeiro volume, eu tenho esse segundo, que é Rebel Spring, mas eu ainda não li esse e não tenho nenhum dos outros volumes. Então, quem sabe algum dia eu não consigo comprar os próximos volumes, né? Aí nós temos Burn, do Patrick Ness, que foi um livro recente. Eu li nesse vlog de dragões, onde eu também li O Priorado da Laranjeira. Tenho a minha trilogia de O Ceifador, que é o Ceifador, a Nuvem e o Timbre. O Timbre, gente, ainda tá no plástico. E esse aqui foi o bilhetinho da minha amiga de quando eu ganhei de presente dela. Quando eu tirar o plástico, eu vou colar esse bilhete na parte de dentro. Aí vem a duologia da N.K. Jemisin, que é Nós Somos a Cidade, que eu marquei algumas coisinhas também. E o segundo volume, que eu ainda não li, mas quero muito, que é Nós Fazemos o Mundo. Tenho também O Mestre dos Jeans, que é um livro muito legal, uma fantasia super diferentona, que se passa no Cairo. É uma Cairo muito diferente da original. Já aqui neste cantinho temos livros icônicos, a começar por esse daqui. Deixa eu afastar um pouquinho vocês. Esse daqui é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Esse livro é um favorito da vida, ele é uma ficção científica. Ele é bem estranho, mas ele é maravilhoso, recomendo super pra vocês. Depois temos Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba, que foi um livro que eu li recentemente. Não sou apaixonada por ele, é como se fosse uma novela. Aí nós temos o Hobbit, claro, nessa edição aqui, que eu particularmente acho muito linda. Mas eu admito que eu tenho vontade de comprar algumas outras edições de O Hobbit e também de O Senhor dos Anéis, porque eu só tenho essas daqui, que são usadas. Na época eu comprei já de outras pessoas. Eu já li a primeira parte, que é O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. A segunda parte também já li, que é O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E só falta eu terminar essa história, que é O Retorno do Rei. Aí eu finalizo essa trilogia, entre aspas, né? Aqui no cantinho eu tenho Kindred, da Octavia Butler,
que é um livro magnífico que eu nunca mais vou ler na minha vida, porque ele é muito doloroso. Também temos A Parábola do Semeador, que é fantástico. O segundo volume também é maravilhoso, que é A Parábola dos Talentos. Esses daqui eu nunca mais vou ler na minha vida, porque o tanto de sofrimento que eu tive com esses livros não vale a pena eu ler de novo. Honestamente, gente, quem faz Bookshelf Tour deve ter um problema na cabeça, porque o tanto que esse vídeo cansa. Um destino tatuado em sangue. Aí vocês me perguntam como que esse livro já está na minha estante, sendo que ele acabou de lançar. Pois é, gente. Eu recebi da editora, porém não tenho mais lugar na minha estante de não lidos. Então ele fica aqui mesmo na de lidos, mas eu ainda não li. O segundo é A Filha do Dr. Moreau. Foi o primeiro livro do meu clube de leituras com a Gi do Abdução Literária. É um clube muito legal, chama Além das Páginas e tem mais informações sobre ele aqui no canal. Procura porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão querer participar com a gente. Depois vem Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, que é a minha autora nacional favorita. E também vem Porém Bruxa, que também é dela. Entre esses dois, o meu menos favorito é Porém Bruxa, mas essa edição tá muito legal. Eu não li nessa edição, tá? Árvore Inexplicável é simplesmente incrível. E claro, marquei horrores também nele. Meu favorito mesmo da Carol, eu ainda não tenho físico, que é Senciente nível 5. Aí vem essa série que eu particularmente amo. Não vejo muitas pessoas falando sobre esses livros, mas eu acho divertidíssimos. Gente, eles são muito legais mesmo. As Cortes do Infinito e As Guerras de Gênesis. Esse é o primeiro e esse é o segundo. O terceiro livro ainda não foi publicado, eu acho que nem lá fora, ou ele está sendo, mas eu não vejo a hora de ler. Essa série aqui é uma série de ficção científica e ela vai para um pós-vida, só que esse pós-vida é bem tecnológico e ele é controlado por uma inteligência artificial. Gente, sério, esse livro é muito doido e muito legal. Aí nós temos a minha coleção das Crônicas Lunares, Cinder, Scarlet, Cress e Winter, que fazem parte desse box. Aqui também nós temos Star Above, que é um livro de contos das Crônicas Lunares, e Levana, que é a origem da vilã das Crônicas Lunares. Eu fiz uma leitura conjunta desses livros, desde o primeiro até esses spin-offs aqui, e foi muito legal ficar nesse mundo com vocês. Aqui nós temos algumas fantasias muito legais, a começar por Elatsue. Eu já vi que tem um segundo volume dessa série, que eu ainda não consegui comprar, mas ele é maravilhoso. Eu quero muito comprar, porque foi uma leitura incrível mesmo, gente, juro, foi muito legal. Tenho A Garota que Bebeu a Lua, que foi um livro que eu li há muito tempo, ele já tem publicado no Brasil, só que eu simplesmente não consigo me desfazer desse livro, até porque eu gosto bastante da Kelly Barnhill. Tenho outros livros dela pra ler e eu simplesmente deixo ele aqui na estante por apego emocional. Tenho Árvore dos Desejos, que é um livro cheio de glitter. Eu não sei como que a Intrínseca teve a ideia de colocar glitter nesse livro. Esse aqui é muito legal se você quiser ler um livro pra uma criança ou presentear, né, uma criança. Esse aqui é uma ótima opção, ele é muito fofinho. E por último nós temos Dragon Pearl, que foi um livro que o próprio Rick Riordan indicou. Ele tem como se fosse esse clube, essa parte do site dele, do blog dele, onde ele indica outros autores, e esse daqui foi uma indicação do Rick Riordan. Tem um segundo volume que eu ainda não li, mas eu espero comprar logo mais. Tenho mais uma caneca cheia de marcadores. Essa daqui é só de Tassel. Aqui nós temos a trilogia de Maresi, que começa justamente por Maresi ou Maresi, não sei como vocês pronunciam. Também temos o segundo volume, que é Naondel, que eu ainda não li, eu só li o primeiro. E o terceiro, que tá no plástico ainda, eu obviamente não li esse daqui, mas eu espero ler essa série esse ano, possivelmente em algum momento. Aí passamos para esse autor que eu amo, que é o T.J. Klune, a começar por Under the Whispering Door, que tá primeiro, mas ele foi o segundo livro do autor que eu li. Esse daqui foi muito legal, é um livro bem sensível que fala sobre luto, mas o meu favorito mesmo do autor é A Casa no Mar Cerúleo, que é esse daqui. Eu queria muito ler o segundo volume já, que na verdade eu acho que é um spin-off dessa história, porém ainda não tive a oportunidade. Saibam que esse daqui é maravilhoso, eu amo. Mais uma trilogia que eu mantenho na minha estante por apego emocional. Estou falando de The Glass Sentence. O livro é esse daqui, porém a jacket é como
como se fosse um papel de seda e a imagem tá atrás no livro. Não é a coisa mais linda? Essa série aqui eu amo porque é uma série de cartógrafos e não é um assunto que a gente lê muito. Os 3 livros já estão publicados aqui no Brasil, tá? Apesar de eu ter a edição gringa, já tem em português. Mas é uma série que fala justamente sobre a arte de fazer mapas. Então por isso é que eu gosto dessa série. Esse é o 2º volume. E o 3º volume é The Golden Specific. E aí fecha a história. É uma história de fantasia, apesar de falar de uma família cartógrafa, ainda tem vários elementos fantásticos nela. Esses daqui não vou entrar em detalhes porque eu sei que eles vão mais criar pergunta do que outra coisa, mas eu tenho Mistborn, o 2º volume, O Poço da Ascensão, e o 3º volume, O Herói das Eras, que eu ainda não li, aliás. Aí vem uma das leituras conjuntas do meu clube, que foi A Filha dos Ossos. Foi um livro legal de ler. Deixa eu dar uma afastada em vocês pra ficar melhor assim. Foi um livro legal de ler, não foi o favorito nem nada, porém estou curiosa com os outros volumes. O 2º já foi confirmado e já está em pré-venda. Aí vem a minha coleção da Robin Hobb, que eu estou muito feliz de ter completado pelo menos essa primeira trilogia. O primeiro é O Aprendiz de Assassino, que eu não conhecia até receber essas novas edições da Suma. O Assassino do Rei, que eu gostei mais do que o primeiro volume. E agora, gente, pasmem nessa belezinha, que eu ainda não li, obviamente, porque está no plástico, mas eu espero ler esse ano porque ele parece ser magnífico. E olha o tamanhinho dele, A Fúria do Assassino, que fecha essa primeira trilogia. Aqui do lado também tem um lançamento. Eu tenho A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que foi um livro muito legal. E o lançamento é esse daqui, que é o 2º volume, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, que fecha essa primeira duologia. A autora está escrevendo mais coisas desse mundo, eu acho que é uma outra trilogia, mas esses dois aqui se completam e eu tô muito ansiosa pra ler esse 2º aqui, que eu ainda não li. Aí vem Da Magia à Sedução. Eu não lembro se eu li no Halloween do ano passado, acho que sim, que é um livro que deu origem a um dos meus filmes favoritos, porém eu não gostei muito do livro, eu acho que o filme supera em muito essa história aqui. E aqui nós temos O Último Rei Dragão. Eu gostei dessa história, apesar de ser bem farofona da fantasia. E eu não vejo a hora de ler os outros livros. Os outros 2 volumes da série já foram publicados. Agora vamos para o último nicho. Aqui no fundo eu tenho Flower Heart. Eu li esse livro no Halloween do ano passado para fantasias aconchegantes. Não se tornou o favorito, porém foi muito bom. A mesma coisa com The Spell Shop, só que esse daqui eu gostei bem mais. Eu acho que ele é perfeito para os fãs de fantasia aconchegante. Já tem um 2º volume em pré-venda, se eu não me engano. Só que eles são absurdamente caros e eu só fico na vontade. Eu queria muito comprar o 2º volume dele. Aqui atrás eu tenho O Circo da Noite, que foi uma leitura conjunta com os membros do canal. Nem todo mundo gostou desse livro, porém eu gostei muito. E eu quero ler mais coisas da Erin. Aí vem A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que foi a primeira leitura conjunta com os membros do canal. Foi um livro muito fofo. Eu adoro essa história e eu não vejo a hora de ler os outros livros da Sangu, até porque eu acho que já tá lançando um 2º volume. Aí vem esse livro polêmico que nem todo mundo gosta, na verdade tem gente que odeia esse livro, mas eu gosto dele, que é Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary, que é uma das minhas autoras de romance favoritas. Porém, eu só tenho esse livro aqui físico, eu quero comprar os outros. Eu ganhei esse livro da Fabiana e eu espero conseguir os outros volumes da Beth, porque eu queria fazer uma coleção dela aqui na minha estante. Os 3 próximos livros eu li no mesmo vídeo, que foi um vídeo de Halloween, onde eu li romance. A começar por O Amor Não Morreu, que foi incrível. Morando com um Vampiro, que já tem o 2º volume. E Cutelo e Corvo, que também já tem um 2º volume publicado. E o 3º tá quase vindo aí. Esses daqui foram incríveis, gente. Eu amei gravar esse vídeo de verdade. 2 livros da Mariana Zapata. O primeiro é Dear Erin, e o 2º é The Wall of Winnipeg and Me. Os 2 já tem em português, porém Mariana Zapata é a minha autora de romance favorita de todos os tempos, então eu quero fazer uma coleção dela aqui. Tenho outros 4 livros da autora já, porém ainda não coloquei aqui porque eu quero reler. Esses 2 eu já reli, por isso é que eles estão aqui. Aqui eu tenho 2 livrinhos da Ali Hazelwood que eu também quero fazer coleção. O primeiro é The Love Hypothesis. Obviamente tinha que ser esse. Foi o primeiro da autora que eu li e eu acho que eu acertei em começar pelo começo mesmo. Não vejo a hora de comprar os outros livros que tem
esse mesmo padrão, essa mesma estética de capa, porque eu acho lindos. E aí temos o maioral, que é Bride, ou Noiva, que eu consegui comprar numa promoção recente. Eu tô muito feliz de ter conseguido comprar esse livro, porque eu amei na época que eu li. Não vejo a hora de reler. O segundo livro já foi confirmado pra nós, ainda não está em pré-venda nem nada, mas eu tô muito animada que ele vai sair. Aí eu tenho Blackout, que foi um livro de romance que eu li pra um vídeo de alfabeto. Foi muito fofo, ele é super lindo. E essa edição aqui brilha no escuro. Aí vem os meus livrinhos de Emily Henry. Eu separei eles assim, porém eles têm uma ordem. Eu vou até trocar aqui, ó. Eu tenho De Férias com Você, que eu não gostei muito, pra falar a verdade. Eu achei mediano. Nem Te Conto, que eu também achei um pouquinho mediano, mas eu gostei um pouco mais. Leitura de Verão, que eu gosto super dele. E o meu favorito dos 4, que é Loucos por Livros. Porém, ainda não li o rosa, apesar de já ter. Então, deixa eu mudar aqui a ordem. Eu vou colocar Loucos por Livros primeiro, porque ele é o meu favorito. Depois, Leitura de Verão. Depois, Nem Te Conto. E por último, De Férias com Você. E assim a gente fez um ranking de Emily Henry. Gente, eu não vou tirar esses livros daqui porque eles estão numa posição estratégica aqui na minha estante. Mas é a minha coleção da Nanofágica, tá? Eu tenho do 1 até o 13, mas já tem outros livros depois desse. O primeiro é Noites Brancas, Orgulho e Preconceito, Dom Casmurro, 1984, A Metamorfose, Mrs. Dalloway, O Morro dos Ventos Uivantes, A Morte de Ivan Illich, O Grande Gatsby, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Um Teto Todo Seu, O Cortiço e O Fantasma de Canterville. A partir daqui, a gente tem clássicos. Coloquei todos juntos porque faz sentido, mas a minha coleção da Antofágica tá separada entre esses e aqueles ali. Eu queria muito juntar os dois, mas eu não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Então aqui nós temos Frankenstein, nessa edição aqui que eu gosto muito dela, apesar de ser de bolso. Eu já li esse livro 2 vezes, porém não lembro muito dos detalhes, então talvez eu releia algum dia. Quem sabe no Halloween, né, gente, eu não faço um vídeo de clássicos. Nossa, aí, surgiu uma ideia. Quem sabe nesse Halloween eu não faço clássicos de Halloween. Comenta aí se vocês gostariam de ver esse vídeo. Depois vem Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Essa minha edição é em francês. Eu comprei quando eu fui pro Canadá. Simplesmente trouxe porque eu queria trazer um livro em francês comigo. E essa foi a minha escolha. Apesar de não ser em francês, também trouxe O Morro dos Ventos Uivantes. Nessa edição aqui, também comprei no Canadá, porque eu queria trazer um livro clássico comigo, né, de lembrança. A mesma coisa, gente, foi essa edição aqui de Orgulho e Preconceito, porque é o meu livro favorito da Jane Austen. E eu trouxe essa edição porque ela tava baratinha e ela serve também de lembrança que algum dia eu fui para o Canadá. Essas edições da Via Leitura não são edições muito famosas, elas não são muito hypadas, porém eu acho elas lindas demais. A de Orgulho e Preconceito tem essa capa aqui, deixa eu focar pra vocês. Eu vou mudar vocês de lado, gente, peraí que a iluminação vai ficar melhor do outro lado. Orgulho e Preconceito e Persuasão. Também tenho outro livro dessa coleção, que é Razão e Sensibilidade. Se eu não me engano, ele é verde, só que ele não tá aqui porque eu ainda não li. Aí eu tenho O Retrato de Dorian Gray, nessa edição que eu comprei lá fora, que eu acho linda. Ela é emborrachada, aliás. O Jardim Secreto, que é um clássico favorito meu. Eu amo essas edições aqui da editora Mojo. Eu não tenho certeza se eles ainda vendem, porém eu amo, acho lindas. Da mesma forma, nós temos Anne de Green Gables. Nessa edição aqui foi onde eu li essa história e eu achei linda. Aqui em cima nós temos a minha edição de Viagem ao Centro da Terra, que é uma edição nova da Antofágica. Um Conto de Natal, que também é da Antofágica. E nós temos Jane Eyre, que é uma edição gringa. Foi por onde eu li Jane Eyre. E aí, gente, eu vou pedir desculpas pra vocês, mas eu não vou tirar esses livros da Antofágica daqui. Porém, eu posso fazer um vídeo especial da minha coleção de Antofágica algum dia, mostrando os detalhes de cada livro. Então comenta aí se você gostaria de ver um pouco mais sobre essas edições. Eu tenho, então, O Retrato de Dorian Gray, Jane Eyre, Persuasão, Orgulho e Preconceito, Emma, A Letra Escarlate, 1984
e Don Quixote. Eu vou tirar só o Don Quixote, gente, porque ele é o volume 1 e ele é literalmente o maior livro que eu tenho na minha estante. Ele é muito pesado. Foi, assim, uma compra fantástica que eu fiz com a Antofágica. Fico muito feliz deles existirem. Aqui, por último, eu tenho uma edição de Jane Eyre e também de O Morro dos Ventos Uivantes. É 2 em 1. E eu trouxe dos Estados Unidos como um souvenir da minha viagem, porque é isso que faço. Quando viajo, trago livros de lembrança. Essa semana chegou uma outra edição da Antofágica pra mim, que é um super lançamento, e vou mostrar pra vocês aqui, que é Romeu e Julieta, nessa edição aqui, que logo mais vai estar junto com os seus conterrâneos aqui na estante. Vai ficar tudo juntinho. E essa, então, é todinha a minha estante. Eu simplesmente esqueci de finalizar esse vídeo, então é outro dia, outro momento, mas eu finalizo por aqui a nossa Bookshelf Tour, porque cansou muito, gente. Naquele dia eu tava exausta, é um vídeo que cansa muito fazer. Vocês podem até se perguntar, mas cansa do quê, né? Você só tá pegando o livro, mostrando, só que geralmente são muitos livros. Eu acho que a maioria das pessoas que faz Bookshelf Tour também pensa como eu. É um vídeo super cansativo, mas muito legal de fazer. Eu fiz algumas mudanças aqui atrás de mim, não sei se vocês estão vendo, porque alguns livros chegaram desde então, mas eu espero conseguir fazer esse vídeo todo ano e assim eu mantenho vocês atualizados com relação ao que é que eu tenho e o que é que eu deixei de ter na minha estante nesse meio tempo. Se você ainda não é inscrito do canal e chegou aqui por esse vídeo, aproveita para se inscrever, porque eu estou sempre postando vídeos de leituras. Deu pra ver mais ou menos o meu gosto literário, consumo muita fantasia, ficção científica, thriller, um pouquinho de tudo, mas eu espero muito que vocês fiquem comigo e que a gente consiga se ver no próximo vídeo aqui do canal. Nem vou me demorar porque eu já falei muito, mas eu espero ver vocês lá, hein? Então um abraço e até mais. Tchau!